Graça e na paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra ao seu coração, mas antes, você está vendo esse movimento jovem no culto hoje? Nós estamos assim porque nós comemoramos hoje o dia da mocidade, e a mocidade está conduzindo todo esse processo a fim de abençoar a igreja e de lembrarmos que eles são parte importante desse processo. Que Deus continue levantando e usando os nossos jovens para a glória de Deus, amém, queridos? Queridos, abram as suas Bíblias comigo em dois textos bíblicos, Números capítulo 9, versículo de número 17 a 23, e 1 Samuel 7:12. Números capítulo de número 9, versículo de número 17 a 23, e nós também leremos 1 Samuel 7:12. Amém, queridos? E diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Números 9:17. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, eles acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor eles partiam. Porém outras vezes a nuvem ficava desde de tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, eles partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, eles caminhavam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumprindo o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. 1 Samuel 7:12 diz assim: então tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui ajudou-nos o Senhor. Amém? Queridos, na última vez em que eu estive ministrando aqui, eu trabalhei a temática do DDD, quem lembra aí, queridos, amém? Decisões definem destinos. E quando nós falamos de tomada de decisão, quando nós falamos a respeito daquilo que está definindo a nossa caminhada e a nossa jornada, nós estamos comunicando que nós queremos construir uma caminhada com Deus, que de forma muito marcante possa ser gerada na presença de Deus. Porque as decisões que nós tomamos, elas devem apontar para a presença do Senhor, amém, queridos? Foi isso que nós entendemos aquele dia, que as decisões que nós tomamos, se elas apontam para o Senhor, se elas são segundo a palavra de Deus, se elas caminham de forma a agradar o coração de Deus, o Senhor nos abençoa. Essa é a vontade de Deus para com o seu povo. E hoje, queridos, eu li 2 textos, você deve estar falando assim: pastor, o que tem a ver pau com ferro? Não tem uma coisa a ver com a outra, é tudo diferente nesses textos. Nós vamos pegar 2 eixos importantes aqui, para que a gente entenda que no meio dessa jornada, Deus quer que nós tenhamos uma atitude, ou melhor, 2 atitudes, dentro desse processo de construção, de decisões que definem os nossos destinos. E eu quero que você compreenda que nós vamos falar hoje sobre tendas e memoriais. Nós precisamos nos tornar homens e mulheres de tendas e memoriais. Como assim, pastor? Vendo minha casa, compro uma barraca e vou acampar? Não, querido, fique tranquilo, não é isso. Não, então, pastor, o senhor está falando que é para mim sair construindo altares por aí? Eu não estou entendendo. Não, eu quero que você entenda que há uma atitude dentro desses 2 conceitos, que se nós praticarmos, nós seremos bem-sucedidos na nossa jornada de fé.
Isso vai ajudar com que nós construamos uma caminhada, onde nós vamos entender o que a presença de Deus requer de nós, onde nós vamos contribuir com aquilo que de fato aponta para Deus e deve colocar o coração das pessoas no Senhor, a partir das experiências que nós já tivemos. E é por isso que nós precisamos entender que no Antigo Testamento era muito comum nós encontrarmos essas práticas. Era muito comum nós encontrarmos na peregrinação do povo e em outros momentos, como no período de Abraão, dos seus filhos, nós encontramos a prática de morar e habitar em tendas. Mas, queridos, nós também encontramos dentro desse contexto o povo de Deus sempre construindo memoriais. E o que significa tendas e memoriais a partir disso, pastor? Tendas significa um abrigo móvel, um lugar que não tem raízes, onde eu não estou preso a nenhuma circunstância ou realidade, eu estou disponível para me movimentar. Memoriais, queridos, eram uma prática do povo de Deus. O povo de Deus construía memoriais para falar acerca de algo ou de alguém, ou de um momento específico da sua vida. Por exemplo, nós encontramos Jacó, nós encontramos Abraão. No livro de Josué, ele constrói 9 memoriais de momentos marcantes com a presença de Deus. E nesses momentos marcantes, eles colocam um memorial de pedras, para que eles possam passar por ali e sempre se lembrar da grandeza de um Deus que pode fazer muitas coisas. Queridos, isso fala de uma memória real, amém, queridos? Então, preste bem atenção comigo, queridos, nesse momento. Eu quero que você se conecte comigo a essa realidade, entendendo que Deus está chamando o seu povo para ser um povo nessa geração, que está disponível como um povo que vive em tendas, mas que também é um povo que no meio da sua jornada é capaz de glorificar a Deus, edificando memoriais, sabendo fechar ciclos e recomeçar processos. Como assim, pastor? Nós precisamos entender, queridos, que quando nós falamos, por exemplo, de tendas, nós estamos compreendendo que o reino espiritual, ele é um reino em movimento, amém, queridos? O reino de Deus, ele não está imóvel, ele não está preso, ele não é um memorial, porque um memorial, ele não pode fazer nada por você. E é por isso que viver em tendas fala de uma vida de conexão com a presença de Deus. E é exatamente isso que Moisés está experimentando com o povo de Deus no deserto. A nuvem descia, a coluna de fogo aparecia, e o povo naquele momento ficava parado até que a coluna os dirigisse para aquilo que Deus queria para as suas vidas. E então, porque eles tinham uma vida que não estava estaqueada em um determinado lugar, em uma determinada circunstância, em um determinado momento, eles não estavam presos a uma realidade, eles podiam levantar o seu acampamento e obedecer a Deus livremente. E aí é impossível não pensar, queridos, naquilo que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, no versículo 1. Foi para esse nível de liberdade que Cristo me libertou e te libertou. Amém, queridos? Nós cantamos aqui hoje, o inferno perdeu mais um. Mas, queridos, às vezes nós somos salvos, nós somos livres do inferno por meio de Cristo. Mas muitas vezes continuamos amarrados como homens que têm construções edificadas sobre circunstâncias que não nos permitem obedecer a Deus livremente como nós deveríamos obedecer. Quantas vezes, queridos, nós construímos processos na nossa vida, ou nós ficamos paralisados em construções edificadas e firmadas num determinado tempo da nossa história, numa crise conjugal, num problema com os filhos, numa crise financeira, nós nos algemamos a realidades, e quando Deus nos pede um movimento, nós estamos tão arraigados que nós não conseguimos ouvir a Deus e partir em direção a esse novo lugar, a esse novo tempo, a essa nova realidade que Deus quer promover sobre a nossa vida. E nós perdemos oportunidades de viver experiências extraordinárias com o Senhor. Queridos, nesse tempo e no meio da nossa geração, muitas pessoas têm construído a sua vida de forma a criar raízes, quando Deus está chamando o seu povo para ser um povo que habita em tendas. É ruim criar raízes, pastor? Não. Tem muita coisa na palavra de Deus que aponta para que você crie raízes e seja firme nisso. Seja firme na palavra do Senhor, crie raízes nela, para que você saiba discernir o que é a vontade de Deus, o que é a voz de Deus, o que é a coluna se movendo e chamando você para tomar uma atitude, para se mover em direção àquilo que Deus tem.
A palavra do Senhor nos convida a criar raízes, queridos, na construção familiar, na construção de um matrimônio santo. Crie raízes, crie um casamento forte, fortaleça o seu matrimônio, mas não torne o seu matrimônio um aprisionamento. Não seja alguém escravo do matrimônio a ponto de abandonar aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa construir um casamento santo que aponte para Deus. Crie os seus filhos para que eles aprendam a ter raízes em Deus e na presença do Senhor, para que eles sejam livres, para quando Deus falar, quando Deus ministrar na palavra, pelo discernimento de espírito, eles possam tomar as decisões corretas e ir em direção àquilo que Deus tem preparado. Queridos, nós precisamos hoje voltar a esse lugar de liberdade no Senhor. Durante toda a história bíblica, na quinta-feira o pastor ministrou aqui aos homens sobre juízes. Havia um ciclo repetitivo na vida do povo de Deus. Sabe por quê, queridos? O povo era liberto por um juiz, passava um período, o que acontecia? A Bíblia diz que o povo voltava a fazer as mesmas coisas e cair nos mesmos pecados, voltava a viver a mesma vida. Era um ciclo que não se findava. Sabe por quê, queridos? Porque aquele povo estava preso a um coração que não havia sido transformado. Eles não conseguiam ouvir a voz de Deus e obedecê-la com constância. Eles não conseguiam ser firmes na presença do Senhor. Ontem eu ministrava aos jovens aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 15, e a palavra do Senhor diz no versículo 58 que nós devemos ser firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Queridos, nós vivemos num tempo em que há uma grande inconstância de fé, porque as pessoas não vivem mais em tendas, elas têm tantas amarras, elas têm tantas coisas que as seguram, que as travam, que as impedem de viver livremente na presença de Deus, que elas não conseguem romper com ciclos que estão atrapalhando o crescimento, o avanço, a vitória, a conquista que Deus tem para o seu povo, queridos. Nós precisamos aprender, queridos, que existe o tempo de fechar etapas na nossa vida. E eu acho fantástico, porque quando a gente fala de memorial, a gente está falando de fechar etapas. Porque os memoriais, eles eram edificados após um tempo de experiência, após uma resposta de Deus. Nós precisamos levantar memoriais na nossa história, para que nós saibamos, queridos, de fato, aquilo que Deus está fazendo, e não nos esqueçamos de onde Deus nos tirou, dos milagres que Deus fez, da cura que Deus já nos deu, da provisão que chegou a nós, da salvação que visitou um parente que nós orávamos há tanto tempo, de tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. É possível que nós levantemos um memorial que aponte para Jesus, para que nós não nos esqueçamos, aquele que fez, Ele ainda continua fazendo, queridos. Ele é o mesmo, queridos, Ele não mudou. E é por isso que nós precisamos entender que diante de todos os memoriais que a Bíblia apresenta, há um memorial que nos apresenta exatamente o findar de um ciclo e um novo começo. Qual é, pastor? O memorial da Santa Ceia. Porque na Santa Ceia, queridos, Jesus está apresentando para nós um memorial que nós vamos ter que trazer à memória até que Ele venha. Mas o que nós celebramos na ceia, queridos? Lição aí para a igreja agora. Querido, na Santa Ceia, o memorial, ele não está celebrando a morte, a ressurreição, ele está celebrando a morte. É para que nós nos lembremos da morte de Jesus, o que Ele passou, o que Ele sofreu, aquela morte, aquele sofrimento eram nossos, Ele tomou o nosso lugar. Mas, queridos, a história de Jesus parou na morte, queridos? Não, queridos, após 3 dias daquele momento crucial na história da salvação, houve ressurreição, e a história continuou, mas o memorial continuou na morte. E agora nós falamos, queridos, em momentos específicos sobre a ressurreição, e nós precisamos entender que aquele pilar é importante, mas a história não pode parar naquele ciclo. Imagine se a igreja parasse na morte, queridos. O que seria de nós sem a ressurreição? O que seria de nós sem a obra completa? Muitos de nós não estamos vivendo a obra completa, porque nós estacionamos em alguns memoriais da nossa vida. O saudosismo nos lembra de tempos que já passaram, e nós falamos, puxa, era tão bom quando era daquele jeito. Rapaz, como o meu casamento era feliz naquela década de 90. As crianças ainda não tinham vindo, a gente passeava, a gente viajava. Como meus filhos amavam o Senhor quando eram crianças, agora na juventude não querem saber de Jesus.
E a gente fica preso nesses memoriais ao invés de dar uma resposta para a construção de um novo memorial, crendo na grandeza de Deus, no Deus que fez naquela fase da sua vida e que é capaz de fazer hoje, queridos. Ele quer fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos nos desatar de tudo aquilo que no caminho tem nos impedido de construir uma nova realidade em Cristo Jesus. Viver em tendas e viver em memoriais, queridos, é entender que o Senhor deseja poderosamente abençoar a minha vida, e que a única pessoa que pode impedir a minha vida de ser abençoada, sou eu e você. A presença de Deus tem falado com você, querido? Amém? Todo domingo você vem aqui para ouvir uma palavra do coração de Deus para alinhar a tua vida. Toda quarta-feira tem um culto aqui para você ouvir a Deus. Você tem uma Bíblia na sua casa, você tem crentes, irmãos firmes na fé do seu lado, para comungar da mesma fé e partilhar das experiências de fé. Por que, queridos, nós continuamos presos a realidades passadas ao invés de construirmos o futuro? Se decisões estão definindo os destinos, porque a ausência de decisão está nos impedindo de avançar. É tempo, queridos, de revermos aquilo que tem dirigido a nossa vida. Porque quando nós olhamos para essa experiência de Samuel, nós estamos falando para um povo que estava frustrado. Há pouco tempo os filisteus haviam vencido uma batalha contra o povo de Deus. Mas naquele momento, quando Samuel se levanta para construir uma nova história, porque aquele memorial, aquele passado frustrado, já não servia mais, ele se levanta o povo de Deus, traz a presença de Deus, e naquela hora há vitória. Está na hora, queridos, de nós olharmos para esses marcos que estão nos amarrando e nos aprisionando, e falarmos: até aqui já deu. Está na hora de nos levantarmos, buscarmos a presença do Senhor, nos consagrarmos, porque haverá vitória no arraial do povo de Deus. Amém, querido? Haverá vitória na sua casa, haverá vitória na sua vida, haverá vitória no seio da sua família, porque Deus tem planos para nós, queridos, e os planos de Deus são de paz e de bênção, de um futuro que Ele está escrevendo ao nosso respeito. E se nós decidirmos escolher o que a presença de Deus está apontando e inclinando aos nossos corações, haverá vitória ao seu povo, queridos. Nós precisamos hoje entender que essa capacidade, ela precisa ser gerada no nosso coração. E eu acredito que ninguém entendeu isso melhor do que Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Queridos, esse texto, ele está falando de um nível de entendimento da presença de Deus, de confiança e de fé, que muitas vezes nós não executamos na nossa história. Imagine Deus te dar uma palavra, queridos, e a palavra é: se mova, decida, e você não sabe o que aquilo vai gerar. Deus olhou para Abraão e falou assim: ó, toma a tua família e vai, filho. Ele simplesmente decidiu crer naquilo que Deus estava dizendo. Até quando nós seremos descrentes com a presença de Deus, queridos? Alguma vez a presença de Deus te frustrou, querido? Amém? Não, a presença de Deus não frustra ninguém. A presença de Deus é resolução para as nossas realidades. E se a presença de Deus resolve as nossas realidades, ela confronta a nossa vida, ela transforma a nossa história, ela muda o nosso futuro e melhora aquilo que Deus tem, aquilo que nós estamos construindo. Por que nós hesitamos em ouvir a presença de Deus, a voz de Deus, e obedecer? É uma atitude de fé, queridos. Nós precisamos construir uma fé capaz de obedecer a Deus e caminhar essa jornada, crentes de que se estamos nos caminhos do Senhor, Ele nos abençoará no processo, Ele estará conosco no caminho, e os memoriais que levantarmos nesse trajeto será fruto das experiências que teremos com Ele durante todo o progresso da jornada.
Queridos, Ele quer experimentar os crentes desse tempo. Ele quer fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida. Queridos, os milagres não cessaram. A presença de Deus não parou de realizar proezas. Nós precisamos nos colocar num caminho onde livremente a presença de Deus tem acesso ao nosso coração e onde Ele possa gerar em nós experiências profundas com Ele, que possam marcar pessoas, marcar momentos, encerrar ciclos e nos dar começos que Ele tem para nós, para uma nova etapa e um novo momento de história, queridos. Ele quer isso para nós, amém, queridos? Mas para isso nós precisamos permitir que Deus hoje nos mostre o seu memorial. Porque quando nós olhamos para Jesus entregue no Calvário, quando nós nos lembramos da mesa da Santa Ceia, nós nos lembramos do memorial mais importante da nossa fé. Eu sempre gosto de pensar que o ápice da fé cristã, o ápice do momento da igreja, é o momento da Santa Ceia, porque nela está expressa a bondade, a graça, o amor, está entregue a vida de alguém, a história de alguém, de um Deus que se esvazia de si mesmo, para deixar um marco e um memorial para que as pessoas creiam e tenham as suas vidas transformadas. Queridos, quando você olha para Jesus nessa manhã, quando você entende aquilo que Ele está fazendo, isso é capaz de reavivar o seu coração, isso é capaz de te abrir, para dar uma oportunidade para que Deus construa em você uma nova jornada, uma jornada onde você entenda que essas prisões, essas amarras da sua vida não te servem mais, e que está na hora de você entregar tudo a Jesus, confiar em Jesus com fé, para que Ele possa dirigir os seus passos, a sua vida, organizar o seu casamento, a sua família, transformar os seus passos, a fim de que você viva tudo que Ele tem preparado para você. Jesus está nos dando uma oportunidade todos os dias, queridos. E para isso nós temos que entender que a jornada ela é feita de homens que estão vivendo, de mulheres que estão vivendo em tendas e construindo memoriais. Nós precisamos compreender essa realidade, queridos. Mas mais do que isso, nós precisamos entender que a memória cristã, ela não é sobre lembrar de tudo que já nos aconteceu, de tudo que nós já recebemos, mas sim sobre recordar de quem faz tudo, todas as vezes. Quem tem feito tudo na sua vida, meu irmão e minha irmã? Quem tem sido o teu provedor? Quem tem soprado vida sobre você a cada manhã? Quem tem dotado você de habilidades? Quem tem te dado em relacionamento? Queridos, tudo o que vivemos é dele, foi criado por meio dele, e deve glorificar a Ele. Nós existimos para glorificar a Deus. E somente pessoas que vivem em tendas e que estão construindo memoriais que apontem para o Pai, vão desfrutar plenamente dessa vida que o Senhor quer oportunizar para nós. Hoje o Senhor está falando para nós, é preciso ter fé para começar, mas é preciso ter sabedoria para saber os momentos em que Deus está findando os ciclos na nossa vida. Tem coisas que já não cabem mais para esse momento da tua história, você está insistindo, querendo que Deus faça coisas que Ele já disse para você. Acabou. Até quando? Queridos, tem coisas que Deus está falando para nós, não é mais para que você fique parado nesse lugar, e você está com seu coração movido por um sentimento. Essa situação era tão agradável, era tão confortável, isso mexeu tanto comigo, isso me faz tão familiar, aquela experiência que eu já tive. E Deus está falando, eu tenho novidade de vida para você, eu tenho experiências novas com o Espírito Santo para você, eu tenho construções para essa geração dos seus filhos, eu tenho um novo momento para a sua história. E nós estamos olhando, e o tempo está passando. É preciso ter fé para mudar, queridos. É preciso ter fé para se mover. E é preciso ter fé para colocar um memorial e dizer, sim, Senhor, eu entendo. Até aqui é até aqui. E agora eu preciso fazer o que o Senhor está pedindo a mim para esse tempo. Diante dessa palavra, meu irmão e minha irmã, eu gostaria que você brevemente fechasse os seus olhos.
que você começasse a pensar comigo, primeiramente, sobre quantas coisas amarram a sua vida e que hoje te impediriam de obedecer a Deus se Ele pedisse qualquer coisa para você. Deus tem toda a autoridade sobre a sua vida para te levar para onde Ele quer, para fazer o que Ele quer. Ah, pastor, mas eu não sou um pastor tempo integral. Querido, eu nunca vi Deus não mover o coração de alguém quando Ele deseja mover para um propósito muito maior. Você não precisa tomar uma decisão sem Deus, mas se Deus pedir, você precisa tomar uma decisão a partir dEle. Quais são as amarras que hoje te impedem? Comece a visitar a tua história. É a tua questão financeira. Às vezes você está muito bem que não consegue largar, você não consegue deixar de ser escravo disso. Às vezes você está muito mal que você não consegue servir a Deus, porque você não consegue organizar isso. É uma questão familiar, querido. Eu quero dizer para você, queridos, que você, ouvindo a Deus ou não ouvindo a Deus, talvez a questão familiar seja uma experiência pessoal, ou do seu cônjuge, ou dos seus filhos, e que você precisa aprender a confiar em Deus para que Ele trabalhe nesse momento. Mas está na hora de quebrar amarras. Talvez é aquele trabalho, querido, que você sabe que você já devia ter tomado uma decisão a respeito dele, porque Deus quer fazer você prosperar sobre algumas coisas, quer mover o seu coração sobre algumas circunstâncias, e você está aprisionado a essa realidade, sofrendo, padecendo, 10, 15 anos nada acontece, e você também não se aperfeiçoa, não avança, não encerra um ciclo para começar outros, porque o nível de insegurança tem possuído o meu e o teu coração, a ponto de que temamos tomar uma decisão que a presença de Deus está dirigindo para que nós tomemos. Está na hora de entendermos, queridos, que tem coisas que Deus está nos pedindo, está requerendo de nós, e nós precisamos tomar firmes decisões, para que Deus possa mover algumas realidades da nossa vida. Talvez você tenha construído caminhos que a liberdade de Cristo foi cerceada na sua vida, a ponto de que você não consiga percebê-lo, senti-lo, se envolver com aquilo que Deus está fazendo. Há quanto tempo Deus te chamou para fazer algo, e você está tão amarrado à sua realidade, você construiu tantas amarras, que você não consegue servir ao Senhor na plenitude daquilo que Ele te chamou para servi-lo, queridos. Essa é a realidade de muita gente, queridos. Nós precisamos hoje entender, existe uma plenitude de Deus para nós, existe um lugar onde há abundância de vida na presença de Deus para nós, existe um lugar onde Deus move a nossa vida, e essas crises existenciais, esses bloqueios, eles têm que morrer diante da presença do Senhor. Eu tive muitas crises, queridos, em alguns momentos de decisões difíceis. E eu gostaria que você pensasse nisso na sua história enquanto eu conto a minha. Ela vai ser muito breve. Queridos, quando eu fui chamado para o ministério, eu e a Samela, nós já tínhamos tomado uma decisão. Nós não íamos para São Bernardo do Campo. Nós íamos ficar aqui em Curitiba. Havia um projeto missionário no Tatuquara na época. A gente ia assumir o projeto missionário do Tatuquara. Eu ia estudar odontologia em paralelo com a faculdade de teologia. Eu ia construir a minha vida profissional. Estava tudo certo. A faculdade federal estava me esperando. A Samela tinha acabado de passar num processo seletivo de 5 etapas, com uma ótima remuneração e um ótimo salário. Eu chego no último dia em Maringá, 3 horas da tarde, me lembro até hoje. Abro a janela do meu quarto e decido orar ao Senhor. Eu falo: Senhor, obrigado por fechar esse ciclo. Ele falou: quem falou que fechou o ciclo? Deus falou a mim, falou: quem disse que é para vocês ficarem em Curitiba? Eu dei uma palavra a você há 2 anos atrás. Quem mudou os planos foi você, não eu. Está na hora de você reorientar a sua vida. Você é um homem de tendas, e você precisa seguir o seu caminho. Eu pego meu telefone, eu ligo para minha esposa 30 dias antes do meu casamento e falo para ela: Samela, eu não sei se você vai, mas Deus falou comigo, eu estou indo. Se você quiser, nós acabamos agora, mas eu não posso dizer não para Jesus.
Sabe o que ela disse para mim, queridos? Talvez agora você pensou na história mais romântica da Disney e falou assim, ela disse que vai com você. Ela falou assim, não, eu vou orar. Porque se Deus falou com você, Ele tem que falar comigo. E quando Deus fala, querido, Ele confirma aquilo que Ele está falando. E Ele confirmou essa palavra no coração dela. Nós abrimos mão de uma universidade, de um bom trabalho, de um ponto missionário, de todo um início ministerial, que não estaria na vontade do Senhor, para irmos passar por tudo aquilo que Deus queria nos oportunizar de experiência com Ele. E queridos, eu não me arrependo um dia sequer de ter tomado essa decisão na minha vida. Eu podia ter uma vida muito mais confortável hoje, mas eu não seria tão feliz como eu sou no ministério que Ele tem me dado. Sabe por quê, queridos? Porque eu decidi me mover quando a presença de Deus se move. Eu decidi estar onde a presença de Deus está. Eu decidi quebrar as amarras da minha vida e dizer, Senhor, eu quero viver e existir para glorificar o Seu nome. E por onde nós temos passado, memoriais têm sido deixados, testemunhos têm sido deixados. Para falar sobre mim, queridos? Não, para falar sobre Ele. Porque a obra é dEle, a grandeza é dEle. E eu só estou aqui nessa manhã por causa dEle. E eu não queria estar em outro lugar. Porque não há nada melhor do que estar na vontade do Senhor, queridos. E se nós entendemos isso, nós precisamos dessa manhã tomar algumas decisões na nossa vida, cancelar algumas desculpas, quebrar algumas coisas que estão nos impedindo de servir com a excelência que Ele é digno de receber, a obediência que Ele é digno de receber. Está na hora de vencermos a nós mesmos e entendermos que não é sobre nós, queridos, mas é sobre aquilo que Ele quer nos oportunizar a viver na presença dEle a partir do que Ele tem para nós. Quero convidar o Ministério do Louvor para estar aqui. Mas nessa manhã, querido, é uma manhã de tomada de decisão. E enquanto o Ministério do Louvor vai tocar uma canção, eu quero abrir esse altar para que você tenha a oportunidade que eu tive naquela tarde, num quarto sozinho com o Senhor, de tomar a decisão mais importante da minha vida. Onde você passar e tudo aquilo que você tocar, onde você abrir os seus lábios, tudo, e para construir legados e memoriais que vão conduzir pessoas a entender a grandeza de Deus. O altar está aberto nessa manhã. Se você quer tomar esse nível de decisão, eu quero convidar você a vir a esse altar. Há um convite do Senhor para nós. E nesse altar, querido, entregue toda a amarra, toda a desculpa que você já deu para não fazer o que Deus queria de você. Quebre todos os seus limitadores. Eu sei que o Senhor vai honrar a sua postura, a sua atitude, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho dedicado os meus dias, Ele é um Deus que honra a sua palavra. E se Ele te prometeu que Ele faria, se Ele te chamou, Ele vai cumprir aquilo que diz que faria. Então tome decisões hoje, mas deixe tudo nesse altar e saia daqui disposto a ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele quer de você, a se mover por essa nova realidade, onde talvez você não saiba para onde Ele vai te levar, onde você não saiba aquilo que acontecerá amanhã, mas você tem a segurança de que a sua fé em Cristo atrairá sobre os seus dias aquilo que é necessário da parte de Deus. Nessa manhã, decida construir um memorial nesse altar e deixar tudo aquilo que estava te prendendo a realidades passadas,
para que você possa tomar a sua tenda, obedecer a Deus e avançar para aquilo que Ele tem reservado para ti. É a sua entrega nesse altar hoje, meu irmão. É você e Deus, como era eu e Deus naquele quarto. O que Ele precisa ouvir de você, só você pode dizer.